Olá, terceiro ano, vamos estudar mais? Agora vamos de História. Em História, nós já terminamos no livro, tá bom? Nós vamos fazer somente ficha hoje, ok? Vamos fazer as páginas 121 até 124 da ficha e depois a 129 e 130, tá? Vamos lá? Página 121. Lembrando que nós estudamos em História, nós falamos sobre os espaços públicos, sobre as ruas, os monumentos históricos, os monumentos naturais e falamos também sobre os espaços de poder. Nós falamos sobre os espaços de poder no passado e na atualidade. Vamos lembrar um pouquinho agora, ok? Vamos lá. Número 1. A respeito dos monumentos naturais no Brasil, marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Letra A. Os monumentos naturais são construídos pela ação humana. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Se é natural, vem da natureza, não foi nada humano. B. Os monumentos naturais são grandes obras da natureza, admiradas pelas pessoas e protegidas pela legislação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem leis, né, que protegem esses monumentos naturais. C. O Brasil possui poucos monumentos naturais. Falso, né? O Brasil é lindo demais, gente. Tem muita coisa natural linda. D. Os lençóis maranhenses não são monumento natural. Falso, né? Os lençóis maranhenses são naturais e são lindíssimos. Nós vimos fotos na aula passada. E. Preservar a natureza e os monumentos naturais é tão importante que está assegurado na lei. Verdadeiro. Número 2. Para preservar a natureza, é necessário mais do que reservas naturais. As pessoas também precisam contribuir. Faça uma lista com 3 atitudes que todos devem praticar para ajudar a conservar a natureza. Ou seja, você vai escrever aí atitudes que nós devemos fazer para ajudar na preservação da natureza. E aí, gente, tem muitas, né? O livro só mandou escrever 3, mas tem muitas. Não jogar lixo nos rios, nas ruas, separar o lixo, não desperdiçar água, fazer reciclagem, né? Cuidar da natureza, não destruir as árvores, não arrancar árvores, não fazer desmatamento, tudo é em prol da natureza. Na página 122, você só vai pintar, né? Tá escrito aí, ó. As áreas de preservação ambiental são importantes para preservar diversos animais que correm risco de ser extintos. Todos os animais abaixo estão em perigo de extinção, ou seja, existem poucos exemplares desses animais na natureza. Vamos pintá-lo. Aí tem aí, ó, a onça pintada, o boto cor-de-rosa, o tamanduá-bandeira, mico-leão-dourado, tatu-bola e lobo-guará. São animais que correm perigo de extinção. Ainda não estão em extinção, mas correm esse perigo. É só para pintar na página 122. Página 123 tem um texto. Vou lê-lo com vocês. Leia o texto e responda as perguntas. De todos os parques nacionais que existem no Brasil, um deles se destaca não só por sua beleza natural, mas também por ser um dos locais mais visitados do país e um dos mais procurados pelos turistas estrangeiros. Trata-se do Parque Nacional do Iguaçu. Foi criado em 1939 na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Nesse parque encontram-se as famosas Cataratas do Iguaçu. As quedas podem atingir até 8 metros de altura e, dependendo da quantidade de água do Rio Iguaçu, podem aparecer mais de 100 quedas de água ao mesmo tempo. Parte do parque fica na Argentina, país vizinho do Brasil. O parque recebeu mais de 2 milhões de visitas no ano de 2019. É um informativo, né, sobre o Parque Nacional do Iguaçu, que é onde fica as Cataratas do Iguaçu. As cataratas é mais ou menos a mesma coisa que cachoeira, né? Dá pra ver aí na imagem, né? São muitas cachoeiras. Letra A. De qual Parque Nacional trata o texto e em que estado ele está? Parque Nacional do Iguaçu, ele fica no Paraná. Tá escrito aí no texto. B. Que outros parques de preservação ambiental você conhece ou já ouviu falar?
você vai fazer essa pesquisa, tá? Eu poderia até falar pra vocês, eu tenho até escrito aqui no meu livro, mas eu não vou falar. Eu vou deixar vocês pesquisarem, já que eu tô fazendo tudo com vocês, esse vocês podem pesquisar. Vai escrever parques de preservação ambiental no Brasil ou no Rio de Janeiro, se você quiser algo mais perto, ok? Passando para a página 124, tá escrito assim, olha. Leia o artigo da nossa Constituição abaixo e escreva com suas palavras o que você entendeu. Então, eu vou ler o artigo e depois você vai escrever o que você entendeu. Diz assim, ó, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, o que você entendeu? Aí diz que todos nós temos direito à natureza, né? Todos nós temos direito a ter um ambiente bom, equilibrado. Mas o governo e nós também temos o dever de cuidar, de preservar, para que nós possamos ter acesso a esses locais, né? A essa natureza e as pessoas do futuro também possam ter. Porque se nós destruirmos lá no futuro, eles não terão. Então, escreve isso aí com as suas palavras, ok? Número 3. Qual é a importância de uma área ser protegida pelo Estado? Por que é tão importante a ponto de se fazerem uma lei para proteger uma área? E aí? Geralmente, né? Geralmente não, sempre. A área protegida, ela não pode ser desmatada. Ela não pode ser destruída. A área que é protegida não se pode retirar nenhum produto natural, nenhum recurso natural daquele lugar. Porque está na lei e se você desmata ou retira algum recurso natural, você está indo contra a lei, você está cometendo um crime. Então é por isso que é importante a área ser protegida por lei. 4. Quem garante a proteção das áreas de preservação ambiental no Brasil? É o Estado, né? O Estado é responsável, os governantes é responsável pela fiscalização, para que as coisas aconteçam corretamente, né? As leis estão aí para isso, para serem respeitadas. Nem sempre são, mas precisam ser. Agora são as páginas 129 e 130. Vamos lá? A 129 diz assim: leia as afirmativas a seguir e pinte os retângulos em azul se for uma característica da cidade colonial, ou seja, da cidade do passado. E de verde se for uma característica da cidade da... bati com a perna aqui, desculpa. Da atualidade. Então, de azul, vamos pintar do passado e de verde da atualidade. Vamos lá. As ruas das cidades coloniais são estreitas e nelas pessoas circulam a pé ou cavalo. Já está escrito, né, cidade colonial. Então, a primeira você vai pintar de azul. Segundo quadradinho. As ruas são largas para possibilitar a circulação de automóveis e meios de transportes. Verde. Fala da atualidade. Próximo. Os vereadores são responsáveis por cuidar da justiça e da segurança. Isso era no passado. Você vai pintar de azul. Cidades coloniais. Os vereadores eram responsáveis pela justiça e pela segurança. Hoje em dia, eles não são essas mais as responsabilidades deles. Próximo. As leis da cidade são determinadas pelo rei de Portugal. Antigamente, né? Cidade colonial, vai pintar de azul também. Próximo. As fontes públicas fornecem água para as casas e os animais. No passado, né? Hoje em dia, a gente não precisa ir na fonte para pegar água, né? Então, vai pintar de azul também. Próximo. As casas das pessoas possuem torneiras que trazem a água direto para os moradores. Na atualidade, né? Graças a Deus, né, gente? Hoje nós temos isso. Pinte de verde. Imagina como que devia ser terrível. Toda a água que você usar dentro da sua casa, você tinha que buscar na fonte. Devia ser uma vida muito difícil. E o último, os vereadores elaboram e aprovam as leis para o município. Hoje em dia, como nós vimos em cima, no passado não eram essas as atribuições dos vereadores. Então, o último você vai pintar de verde. Página 130 tem um caça-palavras. Vocês vão procurar as palavras e as palavras que forem encontradas no caça-palavras nós vamos preencher embaixo, tá bom? Podemos fazer ao contrário. Eu vou preencher com vocês e depois vocês procuram no caça essas palavras, tá?
Vamos lá, letra A. O nome da capital do Brasil é? O que é, gente? Brasília. B. A cidade de Brasília foi... Tananã, pois não surgiu de forma espontânea. Não foi uma cidade que veio do nada. Ela foi o quê? Ela foi planejada. C. O presidente que concretizou a construção de Brasília foi... Tananã, Kubitschek. Qual o nome dele? Juscelino. D. O local onde ficam a sede dos três poderes em Brasília se chama a Praça dos Três Poderes. Nós vimos, lembra que são 3 prédios. O prédio do Judiciário, o prédio do Legislativo. O prédio do Judiciário, o prédio do Legislativo e o prédio do Executivo. Aqui, ó. Tava procurando a página pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Lembra? Tá aqui os 3 prédios. Só pra vocês lembrarem. Se chama Praça dos Três Poderes. E letra E. O sistema político do Brasil hoje é uma república. Ok? Esse é o nome do nosso sistema político. E com isso nós terminamos aqui, tá bom? Estudem. A revisão de história eu vou passar na semana que vem. Semana que vem já é semana de prova. Mas a revisão vai junto na mesma semana. É bom que você vai estudar para fazer a prova logo depois. Você pode até fazer a revisão de manhã e a prova de tarde, que aí você vai lembrar de tudo. Ok? Tchau, gente. Beijo.